Glória a Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro evangelho. Então está no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 16. Hoje pela manhã no drive-in nós conversamos com a igreja acerca da ajuda, que nós vamos dar aos nossos irmãos. E se você, amado, você nosso irmão, está com alguma dificuldade na sua casa, você está aí, perdeu o seu emprego, não está com dinheiro para pagar a água, está sem dinheiro para pagar a luz, está sem dinheiro para pagar o aluguel, está faltando arroz, feijão na sua casa, irmão, não fique aí sozinho não, e não é vergonha você pedir ajuda da igreja. Procure um irmão mais perto de você. Se você tem vergonha de falar com o pastor, tem vergonha de postar lá no grupo, procure um irmão mais perto de você e fale: irmão, eu estou aqui numa situação assim, assim, assado. Alguém vai fazer chegar isso a nós. Faça chegar a nós. A igreja está pronta a te ajudar, irmão. A gente junta 3, 4, 5 irmãos, 20. Nós temos 200 membros, não é possível. Se cada um der R$1, a gente junta R$200 e compra um arroz, um feijão e ajuda você. E o nosso propósito é sempre nós estarmos ajudando como igreja. Então, se você está precisando de um socorro na sua casa aí, temporariamente, a igreja está pronta a te ajudar. E nós colocamos essa campanha de nós estarmos ofertando especificamente para isso. Cada caso que aparecer, nós vamos avisar a igreja e a gente vai levantar uma oferta alçada para ajudar. Então, se você quer estar contribuindo, a gente quer identificar as transferências que chegam na conta da igreja pelo 7 centavos. Então, se você vai doar alguma coisa para ajudar algum irmão que está em dificuldade, você quer doar um dinheiro para a gente comprar uma cesta básica, você quer doar um dinheiro para a gente ajudar alguém a pagar um aluguel, comprar um remédio, você faz a transferência para a conta da igreja. Vamos supor, você quer doar R$1.000. Então, eu falo logo alto, porque a gente fica dando exemplo com pouco, Eu gosto de dar exemplo, é com muito. Você quer doar R$1.000, aí você faz a transferência lá de R$1.000,07, que a nossa tesouraria já identifica que a sua oferta é para este fim. Amém? Estamos aí em plena campanha também para adquirir a nossa câmera profissional, para a gente dar mais qualidade às nossas transmissões, e a gente já está nós já estamos quase lá, irmão, falta pouquinho, é o pouquinho que você pode doar aí. Se cada um doar um pouquinho, a gente adquire a câmera e você também pode doar. Os dados da igreja estão aí na descrição do vídeo, estão aí também no chat. Se você quiser fazer a sua oferta, você tem a liberdade de ofertar conforme o Senhor Jesus colocar no seu coração. Mateus capítulo 16, a partir do verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Preste atenção nesse versículo, irmão. Sublinhe esse versículo aí na sua Bíblia, se você é daqueles que sublinham, colore, ou se você é daqueles que gostam de colocar símbolo, ao lado desse versículo na minha Bíblia tem uma cruz. Eu peguei nos evangelhos e toda vez que Jesus faz menção de que ele precisava ir para a cruz, eu marquei com a cruz do lado. Então Jesus começou a ensinar os seus discípulos, olha o que diz esse versículo. Jesus começou a mostrar para os seus discípulos que convinha, ou seja, que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que lá ele padecesse muito, muito. Tem esse advérbio aqui na minha Bíblia. A padecer muito, não era padecer um pouquinho, advérbio de intensidade. Padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto. E ressuscitar ao terceiro dia. Continuando, e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tu aguentava ouvir isso de Jesus, irmão? Se Jesus virasse para você
e te desse uma sapecada dessa assim na cara, você chegava: Jesus, não, tenha cuidado de ti, Jesus, não vai te acontecer isso não. Aí Jesus vira para você e fala na tua cara assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Irmão, por muito menos que isso, teve gente que foi embora da igreja. Então, depois disso, disse Jesus aos seus discípulos, veja bem, Jesus descascou Pedro, aí virou para os seus discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos, pela liberdade que nós temos de ler, estudar, portar as Escrituras e proclamá-las a céu aberto, dentro do templo, na internet. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos. Ajuda-nos a honrar esse privilégio. Ajuda-nos a viver de maneira digna, Senhor, da Tua palavra. Nos revela, Senhor, a cada dia a Tua palavra, a Tua vontade. Enche o nosso coração de graça. Enche o nosso coração de humildade, de amor. Eis-me aqui mais uma vez como instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. Unge-me, Senhor, e usa-me como canal da Tua graça, eu te peço. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, Jesus estava falando do seu sofrimento. Jesus estava falando acerca da necessidade que ele tinha de ir para Jerusalém. Era necessário que Jesus fosse rejeitado. Era necessário que Jesus fosse preso, fosse maltratado, na verdade torturado, e que ele fosse morto na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. A ressurreição, amados, é para quem passar pela cruz. É para quem morrer com Cristo. Não dá para ressuscitar quem está vivo. Só pode ressuscitar aquele que experimentou a morte, aquele que morreu. O apóstolo Paulo compreendeu isso claramente. Se você lê o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, amados, no capítulo 3, às vezes nós fazemos a leitura desse texto muito apressadamente, mas eu quero chamar a sua atenção aos versículos 10 e 11 de Filipenses capítulo 3. Eu quero vir com você lá do 7, tá? O foco é o 10 e 11, mas eu quero vir com você lá do 7 para você entender o que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo vem dizendo: o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos.
Então veja, ele fala no final do versículo 11 que ele quer chegar à ressurreição dos mortos, mas ele fala lá no 10 que ele quer comungar com Cristo nos seus sofrimentos, nas suas aflições, e que ele quer ser semelhante a ele, conforme ele na sua morte. Então, experimentando as aflições de Cristo, experimentando também o morrer com Cristo, para ver se eu consigo também experimentar a ressurreição. Então, a ressurreição, a nova vida, ela é para quem passar pela cruz. Não se pode rejeitar a cruz, e era isso que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Era isso que Jesus, quando virou para os seus discípulos, falou: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e abraça a cruz. Não dá para me seguir deixando a cruz de lado. Para me seguir, tem que abraçar a cruz. Esse discurso não agradou a Pedro. Quando Jesus começou a falar acerca da necessidade de ir a Jerusalém, sofrer, ser humilhado, ser preso, ser torturado e depois morrer, Pedro não gostou. Pedro se escandalizou. Falou: não, o que é isso, Jesus? Longe do Senhor um negócio desse, tem que cuidar de o Senhor passar por isso? De maneira alguma. Pedro não gostou do discurso de Jesus, assim como muitos hoje não gostam desse discurso de Jesus. Até hoje tem gente que se identifica com esse Pedro aqui, com esse Pedro antigo. Algumas pessoas até hoje, quando você fala de se identificar com o sofrimento de Cristo, se escandalizam da palavra do Senhor, se escandalizam do Evangelho, quando fala que nós temos que passar pela cruz, que nós temos que fazer morrer o velho homem. Não se agradam e não estão dispostos a sofrer, muito menos a morrer por Jesus Cristo. Pedro, então, por não gostar, começou a repreender Jesus, e Jesus faz essa dura repreensão a Pedro, e revela, faz essa revelação. Jesus repreende a Pedro, e ao mesmo tempo traz uma revelação para Pedro: olha, Pedro, você não compreende as coisas de Deus, você só entende das coisas dos homens, por isso que você está rejeitando a minha mensagem, por isso que você está rejeitando a cruz, porque você só entende das coisas dos homens e não entende das coisas de Deus. Quem sabe não é uma revelação hoje para mim, quem sabe não é uma revelação hoje também para você, que está fugindo da cruz, que entende que seguir a Cristo é não sofrer, que seguir a Cristo é não passar por dificuldades, que seguir a Cristo é não ser humilhado. Seguir a Cristo é só ser exaltado, seguir a Cristo é só vitória, seguir a Cristo é só alegria, seguir a Cristo é só cura. Não é não, irmão. Seguir a Cristo é se identificar com Ele na humilhação, seguir a Cristo é se identificar com Ele na aflição, na dor, na rejeição, na traição. Dá um sorriso aí, irmão, dá glória a Deus. Quem sabe não é uma revelação para mim e para você, e a Escritura está dizendo para mim e para você: olha, Sérgio, você não entende das coisas de Deus. Se você acha que seguir a Jesus Cristo é estar livre das aflições, é estar livre do sofrimento, é estar livre da dor, você não entende das coisas de Deus, você só cogita das coisas do homem. Deixa eu te falar, irmão, eu não sou adepto do masoquismo, não. Eu não gosto de sofrer, não. Nem Jesus gostava de sofrer, irmão. Deixa eu te falar, deixa eu te revelar isso. Jesus não gostava de sofrer, não. Eu não estou dizendo que você tem que gostar, não. Porque Jesus não gostava. Porque ele orou lá: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabia o que esperava, mas Jesus aceitou beber o cálice. Jesus se submeteu a beber o cálice da salvação. Jesus se submeteu, irmão. Ele poderia, ele declarou isso: se eu quisesse, eu orava agora, meu pai mandava miríades de anjos, e eu não precisava passar por nada disso aí. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Jesus se submeteu a essas coisas,
E você e eu também devemos nos submeter e não fugir delas. Muitas vezes nós aumentamos o nosso sofrimento, a nossa dor, porque nós queremos fugir delas, ao invés de abraçá-las. Porque muitas vezes, irmão, é necessário, como era necessário a Cristo. Mas essas coisas são para quem compreende as coisas de Deus. Que tal você começar a orar e pedir a Deus para que Ele te revele as coisas dEle? Deus, eu não estou entendendo isso aqui não, e eu acho que eu só cogito das coisas do homem. Senhor, nesse exato momento da minha vida, eu me identifico com Pedro. Irmão, e não tem nada errado com isso, irmão, entenda. Se você olhar, se eu e você olharmos para nós mesmos e nos percebermos, tal como Pedro, nós podemos confessar isso diante dele, Senhor, nessa hora, nessa dor, nesse momento que eu estou passando, eu me identifico com Pedro. Senhor, eu queria mesmo era fugir da cruz. Mas se eu, Senhor, estou limitado na minha mente, estou limitado na minha compreensão, estou limitado na revelação, e eu só cogito das coisas do homem, Senhor, eu te peço, tem misericórdia de mim, e abre a minha mente para que eu possa entender das coisas celestiais, das coisas de Deus, porque eu não quero, Senhor, entender somente das coisas do homem. O apóstolo Paulo escreveu, amados, se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos de revelação para que a gente entenda das coisas de Deus, porque senão nós não vamos aceitar a cruz. E não dá para seguir a Jesus sem aceitar a cruz. Não dá para seguir a Jesus Cristo sem abraçar a cruz. Jesus se volta para os seus discípulos e fala, se alguém quiser. Aí, a impressão que dá é que Jesus deu uma paulada intencional em Pedro. Parece que Jesus fez um teste, Jesus deu uma resposta tão direta, assim, a impressão que dá, vamos ver se o Pedro vai continuar me seguindo depois dessa lapada que eu der nele. Vamos ver se ele está colado mesmo comigo ou se ele está de brincadeira. Vamos ver se ele quer me seguir mesmo ou se não. Mas a verdade é que Jesus, irmão, em momento algum nos engana. Jesus não ameniza o discurso. Quem leu a Escritura, quem leu pelo menos os Evangelhos, percebe que Jesus não está preocupado em ter uma multidão seguindo Ele. Jesus não alivia o seu discurso para que os seus discípulos o sigam. Jesus fala, ei você, me segue, vem me seguir. E a pessoa vem. E aí vem. E você continua seguindo se quiser. Ele fala isso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Seguir a Jesus Cristo é para quem quiser. Seguir a Jesus Cristo é para quem quiser, irmão. Não é obrigatório, não é forçado seguir a Jesus, Ele convida a todos, mas só segue a Jesus quem quiser. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo, nem mesmo insistiu. Por mais que Jesus amasse as pessoas, Ele as convidava e seguia-o quem quisesse. Foi assim com aquele mancebo de qualidades lá em Marcos capítulo 10, também conhecido como jovem rico. A Bíblia diz que Jesus o amou. Eu gosto desse trecho. Na conversa com aquele jovem rico, com aquele mancebo de qualidades, esse detalhe que Marcos registra ali, entre os versículos 17 e 22 do capítulo 10, fala, Jesus olhando para aquele jovem, Jesus o amou. Jesus o amou. Então Jesus, amando-o, fez um convite. Vem e me segue. Pega o que você tem, vende, dá aos pobres, me segue, e você vai ter um tesouro no céu. E a Bíblia diz que aquele jovem foi embora triste.
porque possuía muitas propriedades. Veja que loucura isso, veja que complexidade nesse texto. Esse jovem, ele queria seguir a Jesus. Havia um desejo de seguir a Jesus. Ele vem e conversa com Jesus, Jesus o ama e o chama, mas ele não estava disposto. Você seguir a Jesus significa que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então não vai dar para seguir a Jesus não. E ele voltou triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus não mudou o discurso. Não, vamos fazer o seguinte, rapaz. Não precisa você vender tudo não. Vende só 20%. Faz o seguinte, dá só o dízimo. Entrega só o dízimo ali para o Judas e você pode seguir a gente. Jesus deixou o rapaz embora. Jesus não insistiu, não aliviou. Se você quiser me seguir, é assim. Eu quero que você perceba, irmão, nesse capítulo 16 de Mateus, os versos 24 e 25 juntos. E você vai perceber que a palavra quiser, ela vai aparecer 2 vezes. Se alguém quiser vir após mim, e depois ele fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida. Então, ou você quer seguir a Jesus, ou você quer salvar a sua vida. Ela aparece 2 vezes, uma no 24 e outra no 25. Isso mostra que eu e você, que nós precisamos tomar uma decisão. Aquele que é convidado por Jesus para seguir, ele precisa decidir. Ei, o que é que você quer? Você quer me seguir ou você quer salvar a sua vida? Você quer me seguir ou você quer preservar a sua vida? Você quer me seguir ou você quer preservar os seus bens? Você quer me seguir ou você quer preservar a sua opinião? Você quer me seguir ou você quer... É preciso decidir. Você precisa saber o que você quer. Ei, o que é que você quer? Você quer seguir Jesus ou você quer salvar a sua vida? Certa vez, muitos seguidores de Jesus o abandonaram. Muitos decidiram deixar de seguir a Jesus. Eles acharam muito duro o discurso de Jesus. Se escandalizaram com suas palavras e foram embora. Sabe onde está escrito isso? Na Bíblia. João capítulo 6. Jesus faz um discurso lá nos versos 60 ao 71. Vamos lá. João capítulo 6, do 60 ao 71. As pessoas começaram a ir embora. Verso 60, olha aí, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Olha o versículo 66 aí, ó. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Ou seja, era gente que andava com Jesus e que decidiu não seguir mais, porque não creram
Jesus falou, essas minhas palavras que eu estou dizendo para vocês são espírito e vida. Mas o povo achou que aquelas palavras eram duras demais. E rejeitaram as palavras e deixaram de seguir a Jesus. Aí, como se não bastasse, olha o que Jesus faz. Jesus vira para os 12, para os apóstolos, para aqueles mais íntimos e fala, vocês também não querem ir embora, não? Jesus não fazia questão de gente seguindo ele que não quisesse andar de acordo com o discurso dele. Jesus não aliviou para a multidão, e não só não aliviou quando esses deixaram de seguir, como ele arrochou os 12. E vocês aí, aproveita o embalo, tem um monte de gente indo embora, tem alguém de vocês que também quer ir? Respondeu, versículo 68, Simão Pedro, olha, Senhor, para quem iremos nós? Nós vamos deixar de seguir o Senhor para seguir quem nessa vida? Se não for para seguir o Senhor, para quem nós vamos? Quem é que nós vamos seguir? Note, irmão, não é para onde, não é um lugar, é uma pessoa. Para quem nós vamos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha que diferença, são duras essas palavras, são pesadas essas palavras, Jesus, são difíceis de aceitar, Senhor, mas nós cremos que essas são as palavras de vida eterna. E não para por aí, irmão, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amados, o que Pedro está dizendo aqui, é falar, Jesus, o Senhor pode falar as palavras mais duras que tiver aí, mas nós já entendemos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, não tem outro caminho. Não tem outra pessoa, não tem outro alguém, não tem José, não tem João, não tem Maria, não tem Confúcio, não tem, é Jesus. Se não for para Ti, Jesus, nós vamos recorrer a quem? Então o Senhor pode, as Suas palavras podem ser duras como for, mas as Suas palavras são as de vida eterna. Nós não vamos deixar o Senhor. Foi por isso, irmão, que quando Jesus resistiu a Pedro na cara e deu aquela lapada nele, o Pedro não foi embora. Então talvez hoje seja difícil para você ouvir as palavras de Jesus, talvez hoje seja desafiador seguir a Cristo, talvez hoje seja desafiador abraçar a dor, a dificuldade e continuar seguindo a Jesus, mas não desista, as palavras de vida eterna, só Ele que tem. A igreja é composta por discípulos de Jesus. A igreja é composta por gente que decidiu seguir a Cristo. A igreja é composta por discípulos. É isso que a igreja é. Uma comunidade de discípulos de Jesus. Por isso que quando a gente prega, a gente fala, quem quer aceitar Jesus? Quem quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí a pessoa levanta a mão bem alta assim, eu quero esse Jesus maravilhoso, eu quero seguir esse Jesus, eu entendi que só Ele tem as palavras de vida eterna, eu quero seguir a Jesus. Ele é recebido na igreja e ele é batizado. A igreja é composta por discípulos de Jesus. Eclésia, os chamados para fora. Igreja, no grego é eclésia, que significa os chamados para fora. E Jesus a chamou de minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. Então a igreja é de quem? De Jesus. Composta por quem? Por discípulos de Jesus. Então a igreja sem Jesus nada é.
Uma igreja sem Jesus não faz sentido. Jesus é o centro, é a razão, é o fundador. A igreja depende completamente de Jesus Cristo. Se tirar Jesus Cristo, não sobra nada. Aqueles que compõem a igreja são discípulos de Jesus. São aqueles que o querem seguir. A igreja é composta por aqueles que decidiram seguir a Cristo. Quem quiser vir após mim. E aí você quis, você quis, você quis, você quis, você quis, você quis, você que está em casa quis, você quis. Nós seguimos a Cristo porque quisemos. Nós seguimos a Cristo porque abraçamos a cruz e abrimos mão de salvar a nossa vida para seguir a Cristo. Lembre disso, não esqueça disso. Você é um discípulo de Jesus de Nazaré. Se você deseja ajudar as pessoas, se você deseja fazer caridade, se você deseja fazer parte de um grupo legal, de pessoas animadas, de pessoas que ajudam umas às outras, mas você não quer seguir a Jesus, o seu lugar não é na igreja. Vou repetir. Se você deseja ajudar pessoas, se você deseja fazer caridade, se você deseja fazer parte de um grupo de pessoas legais, de pessoas animadas, que ajudam umas às outras, que fazem coisas legais, mas você não quer seguir a Jesus Cristo, o seu lugar não é na igreja. Você pode se filiar a um clube, você pode ser vendedor da Rinodê, ou da Herbalife, lá é muito animado os treinamentos, você pode ir. O pessoal sobe nas cadeiras, uma animação só, é top. Você pode ser da Febracis, também é top lá, cheio de coach, cheio de ensinamentos, bom para você crescer na vida. Você pode ser de um centro espírita, você pode se filiar ao Rotary Club, você pode fundar uma ONG, e aí você vai ajudar pessoas, você vai fazer caridade, você vai fazer coisas animadas, você vai juntar um grupo de pessoas. Mas se você quer seguir a Jesus, o seu lugar é na igreja. Preste atenção. É primordial seguir a Jesus. A igreja pode fazer e deve todas essas coisas. A igreja pode ajudar pessoas e deve. A igreja pode fazer caridade e deve. A igreja pode ser um grupo de pessoas animadas e deve, mais do que todos, mais do que a Rinodê, mais do que a Herbalife. E às vezes isso me deixa agoniado. Às vezes isso me deixa agoniado, irmão, porque tem culto que dá a vontade de você ir para uma reunião da Herbalife. Porque o povo lá é mais animado para vender Herbalife do que alguns crentes para adorar Jesus de Nazaré. A igreja deve ser um lugar de gente animada, sim, para seguir a Jesus. Todas essas coisas. Mas, em essência, a igreja é um grupo de pessoas que segue a Jesus Cristo de Nazaré. Se a igreja, se aqueles que compõem a igreja não querem seguir a Jesus, todo o resto que a igreja fizer não vale nada. Não vai valer nada. Nós estamos reduzindo a igreja ao mesmo nível de uma ONG, de um clube, de um Rotary Club, se nós abandonarmos a Jesus de Nazaré e tirarmos ele do centro. Tudo depende de Jesus. Tudo tem origem em Jesus na igreja. Sem Jesus nós não queremos nada. Sem Jesus não queremos culto animado. Sem Jesus não queremos ajudar pessoas. Sem Jesus nós não queremos nada. Primeiro Jesus, primeiro Jesus, primeiro Jesus. Se você não quer seguir a Jesus, se você tem vergonha de ser reconhecido como um seguidor dele, se você tem vergonha de ser chamado de discípulo de Jesus de Nazaré, se você se encolhe na sua faculdade, se você se encolhe na sua escola,
Se você se esconde atrás da sua mesa no trabalho, porque você se envergonha de Jesus. Se você nega que Ele é o Cristo, se você nega que Jesus é o Filho unigênito de Deus Pai, se você questiona os mandamentos dEle e seus ensinos, se você não o adora, se você não o ama acima de todas as coisas, se você acha os conceitos de Jesus antiquados, se você acha que Jesus é preconceituoso, se não sabe que os ensinos de Jesus não servem de resposta para esse tempo, se as palavras de Jesus são duras demais para você, e você não está disposto a segui-lo até a cruz e dar a sua vida por Ele, então seu lugar não é na igreja. Seu lugar não é na igreja. Se você não ama Jesus Cristo de Nazaré, se você não quer andar cada passo da sua vida em cima das pegadas que Ele deixou, seu lugar não é na igreja. A igreja é lugar de discípulos de Jesus. A igreja é lugar de gente que quer seguir a Cristo, que quer andar nas pisadas dEle. Qualquer pessoa pode frequentar o templo, irmão, não me entenda mal. Qualquer pessoa pode frequentar o templo. Qualquer pessoa pode entrar, pode vir. Qualquer pessoa vai ser amada e vai ser acolhida aqui. Pode entrar por essas portas e cultuar a Jesus conosco. Qualquer pessoa é bem-vinda aqui, qualquer pessoa, faça o que fizer, tenha o passado que teve, tenha o costume que tiver, qualquer pessoa é bem-vinda, querida e amada aqui. Mas essa pessoa vai ser desafiada a seguir a Jesus de Nazaré. Preste atenção, você é bem-vindo aqui, mas você vai ser desafiado a seguir a Jesus de Nazaré. Essa é a missão da igreja. Foi para isso que Ele nos chamou. Ide, fazei discípulos de todas as nações. A igreja vai desafiar você a seguir a Jesus. Todo discípulo de Jesus vai desafiar você a seguir a Jesus. Um dia uma pessoa que trabalhava comigo no outro lugar que eu trabalhei, disse assim, não, eu acho que todo mundo tem que ser a sua religião, tem que ter, eu até concordo que cada um tem que ter a sua fé, mas esse negócio de você ficar chamando as pessoas para ir, esse negócio de você ficar falando da sua religião, isso aí é que me incomoda. Eu falei, não, mas veja bem, para quem tem uma religião qualquer, eu até concordo com você, mas se você tem a convicção de que achou aquele, que só Ele tem as palavras de vida eterna, se você tem a convicção de que achou a salvação, como que você não vai compartilhar isso? Como que você não vai querer que as pessoas tomem a mesma decisão que você? Não tem jeito, meu bem. Se você realmente acredita que está no caminho da salvação, você vai chamar as pessoas para vir com você. A igreja vai te convidar a seguir a Jesus, porque é para isso que nós estamos na terra. Não convide seus amigos para fazer parte de uma ONG. Não convide seus amigos para fazer caridade. Convide seus amigos para seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Porque é isso que fazemos. É isso que somos. Quem quiser seguir a Jesus, a igreja é o lugar daqueles que querem seguir a Jesus. A igreja é o lugar daqueles que têm crido e conhecido que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. A igreja é o lugar daqueles que estão dispostos a dar a sua vida por Ele, daqueles que vão se render a Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor de suas vidas, aquele que governa o seu destino. Quem quiser seguir a Jesus, não precisa estar pronto, porque Pedro não estava. Para mim a coisa mais linda que a gente vê na Escritura é isso. Pedro não estava pronto. A gente vê o tanto de fiasco, né, que Pedro passou, e é tão lindo ver isso, porque a gente se identifica.
E a gente sabe que a gente não precisa ser perfeito, não precisa estar pronto para seguir a Jesus, só precisa estar disposto, como Pedro estava disposto. Tem que estar disposto a tomar uns esfrega de Jesus, tem que estar disposto a de vez em quando ser humilhado por Ele. Para trás de mim, Satanás, porque você não está entendendo, você me serve de escândalo, mas aí eu percebo e me alinho e ando com Ele. Tem que estar disposto a andar sobre as águas e afundar. E afundar, irmão. Eu escutei um pregador falar esses dias: irmão, para de criticar Pedro, ele afundou, mas ele não se afogou. Pode seguir a Jesus, irmão, com ousadia, porque se você afundar, você pode virar para Ele e pedir socorro. Ele vai segurar na sua mão e falar: ô homem de pequena fé, porque você duvidou? E Ele leva você de volta para o barco. Ele não vai te abandonar para você se afogar, não, porque você é discípulo dEle, você é discípulo de Jesus. Quem anda com Jesus não é abandonado, é ensinado, mas não é abandonado. Não precisa estar pronto, mas precisa estar disposto a aprender a compreender as coisas do céu. Quantos querem aprender a compreender as coisas do céu? Está disposto a tomar a sua cruz, a levar umas lapadas no meio da cara. Irmão, Deus já usou tanto crente para me dar lapada no meio da cara. Você já entendeu isso, irmão? Irmão, nós precisamos entender isso. Jesus não anda mais em carne e osso no meio das ruas. As mulheres com fluxo de sangue não vão encontrar Jesus para tocar nas orlas do vestido dele. As mulheres samaritanas não vão encontrar Jesus à beira do poço. Os Bartimeus não vão encontrar Jesus na beira do caminho. Eles vão encontrar a igreja. Eles vão encontrar você. O verbo encarnado na terra hoje é a igreja é o corpo de Cristo. Então quando Jesus quiser te dar uma lapada, Ele vai usar um crente. Às vezes você fica com raiva do irmão, vai embora da igreja porque tomou uma lapada, mas eu vou falar igual Deus falou para Moisés: Moisés, eles não estão se rebelando, não é contra você não, Moisés, é contra mim. Você ficou com raiva do irmão, mas você está na verdade com raiva de Jesus, porque Jesus usou aquele irmão para te dar uma lapada, para você aprender a compreender as coisas do céu. Mas você, ao invés de aprender, você foi embora da igreja para casa, revoltadinho. Desistiu de seguir a Jesus, porque as palavras dele foram muito duras. Irmão, já tomei cada lapada. Quando eu estava elaborando esse sermão, e eu já estou terminando, essa igreja era bem diferente, mas eu estava bem aqui, afinando os instrumentos antes da escola dominical. A gente chegava mais cedo para afinar instrumento. Não tinha naquela época afinador, essas coisas chiques, afinador no celular para você afinar em silêncio. Então estava eu e o Anderson aqui, tum, 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 para afinar o contrabaixo. E tinha alguns irmãos orando. Tinha oração antes da escola bíblica dominical. Um dos anciãos da igreja, irmão, se levantou, não falou nada. Só se levantou, entrou aqui, ó, aqui tinha uma portinha que dava para o gabinete pastoral. Tinha um banheiro desse lado e um banheiro desse. Ele entrou aqui e desligou o relógio da igreja. Pá! Desligou o disjuntor da igreja, virou, ajoelhou e continuou orando. Estava eu e um outro jovem aqui. Nós olhamos um para o outro. O outro jovem era o Anderson, filho do Ivan. Nós olhamos um para o outro, fizemos assim, encostamos nossos instrumentos, cada um castou um banco e fomos orar. Quando deu a hora da escola dominical, a gente tocou desafinado. E foi isso. Não fiquei com raiva do irmão, não fui embora da igreja, não fui chorar para o pastor, dizendo que o irmão me magoou, que o irmão, ele poderia ter feito a mesma coisa, mas não é muito legal você instruir os jovens. Ô jovens, deixa para afinar esse instrumento depois, ou então você chega mais cedo, não tem jeito de vocês afinar esse trem sem atrapalhar a gente a orar? Ele não falou nada, mas foi lá e pô, desligou. Irmão, vai acontecer. Jesus está ensinando você a ser humilde. Mas quando a gente é orgulhoso demais, o que a gente faz? Faz um biquinho, vai embora, sai por aquela porta da igreja e nunca mais volta, dizendo que a igreja te magoou. Você está revoltado é com Jesus, porque você, igual a Pedro aqui, ó, não discernir as coisas do céu, só da terra.
e você deixou de seguir a Jesus por causa de uma lapada boba, nem foi perto dessa que Jesus deu em Pedro. Deixa eu te falar para Jesus, deixa eu falar um negócio para você. Volta correndo para seguir a Jesus. Deixa essa tua mágoa para lá. Deixa essa tua mágoa para lá, deixa essa tua mágoa com a igreja, com o irmão, com o teu líder, com o teu pastor, sei lá que for. E você vai seguir a Jesus de Nazaré. Você tem que estar disposto a seguir a Jesus de Nazaré. Você tem que estar disposto a abraçar a sua cruz. Jesus foi humilhado, Jesus foi traído, Jesus foi torturado, tudo isso por você. E você não pode suportar uma coisinha dessa e continuar servindo ao Senhor Jesus, rapaz. Pare com isso, moço. Levanta, segue a Jesus de Nazaré. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Não tem outro caminho para você, meu irmão. Volta correndo para a igreja. Aqui é o lugar dos discípulos de Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus disse para mim e para você. Talvez essa tenha sido a única vez que Jesus foi direto. Aprenda comigo isso. Aprenda a ser manso e humilde de coração. Vem seguir a Jesus com a gente. Vem seguir a Jesus de Nazaré com a gente. Esteja disposto a aprender no caminho como Pedro. Toma uma lapada aqui, afunda um pouquinho ali, Jesus te salva. Nega Jesus ali, mas acolá, aí Jesus vem e te traz de volta. É assim, meu irmão, só não pode desistir. Só não pode desistir. Deixa, irmão, aconteça o que acontecer nesse caminho, venha o que vier nesse caminho, vem a luta, vem traição, vem problema, pode vir o que vier, de Jesus eu não largo, Jesus eu não deixo, eu não volto atrás. Eu tenho crido e conhecido que Ele é o Cristo, o unigênito do Pai. Jamais deixe de seguir a Jesus de Nazaré por qualquer outra coisa nessa terra. Você vai ficar sem ter para onde ir. Quero convidar você a ficar de pé e a renovar os seus votos hoje, talvez de uma maneira mais consciente, talvez de uma maneira mais consciente. É assim, nós vamos caminhando e as coisas vão ficando mais claras a cada dia. E talvez hoje, de uma maneira mais consciente, você possa renovar o seu compromisso de seguir a Jesus. Ou talvez de uma maneira consciente você pode desistir. Talvez você estava aí bambeando, pensando em desistir de seguir a Jesus de Nazaré. E você hoje aprendeu com Pedro que o negócio é não desistir, é ser corrigido, ser ensinado e continuar andando, e continuar andando, e continuar seguindo a Jesus de Nazaré. Talvez você esteja na igreja há muito tempo, mas estava confundindo a igreja com a ONG. Talvez você está entre nós há tanto tempo, mas estava achando que nós estamos aqui como um clube para fazer caridade. Mas hoje a palavra do Senhor veio te despertar que antes disso você é um seguidor, uma seguidora de Jesus de Nazaré. Eu quero convidar você aí, onde você estiver, feche seus olhos, olha para dentro do seu coração, olha para Jesus. Tem uma conversa sincera com Ele aí agora. Tem uma conversa sincera com Jesus aí agora. Você pode se identificar com Pedro que afundou. Você pode se identificar com o Pedro que negou a Jesus. Você pode se identificar com o Pedro que quis fugir da cruz. E você pode pedir socorro para Ele agora, que Ele vai segurar na tua mão. Renova com Ele e fala: Jesus, eu renovo hoje o meu voto de te seguir. Eu sou teu discípulo. Eu sou teu discípulo, Senhor, me ajuda, papai, porque às vezes eu quero salvar a minha vida, Senhor, mas eu não quero desistir de te seguir. Aumenta a minha fé, Senhor, abre os meus olhos, mas não deixa eu desistir não, Senhor. Eu não quero voltar triste para casa, mas eu quero te seguir com alegria. Eu quero, Senhor, dar um passo de cada vez na tua direção, mas eu quero seguir firme sem desistir. Renove o seu voto com Ele agora. E você que nunca tomou essa decisão, eu quero desafiar você a tomar essa decisão hoje. É a decisão mais urgente e central da sua vida, porque seguir a Jesus Cristo é alcançar a salvação,
Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você precisa de Jesus, só Ele te leva a Deus, só Ele te religa com Ele, só Ele te reconcilia com o Pai, só Ele pode te dar a salvação. Decida hoje seguir a Jesus, decida hoje. Você não precisa estar pronto como Pedro não estava, você só precisa estar disposto como Pedro estava. Senhor, hoje nós renovamos diante de Ti quem somos, papai. Hoje nós renovamos diante de Ti, Pai, tudo que a Tua igreja é. Nós somos Teus discípulos, nós somos Teus seguidores. Oh Senhor Jesus, acima de tudo nós queremos o Senhor, acima de tudo nós queremos Te agradar, Senhor. Acima de tudo nós queremos seguir os Teus passos. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar tudo que for necessário. Ajuda-nos, Senhor, a deixar para trás tudo que for necessário, Senhor. Aumenta a nossa fé, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, mas firma os nossos passos em Ti. Socorre aquele que está afundando agora, Senhor. Socorre o Teu discípulo que está afundando agora. Não deixa ele se afogar, não deixa ela se afogar, Senhor, em meio às águas. Socorre o Teu discípulo, socorre a Tua discípula, Senhor. Traz de volta ao barco, Senhor. Firma os nossos passos em Ti. Esse é o nosso prazer e essa é a nossa alegria. Ajuda-nos a tomar a nossa cruz a cada dia. Só tem trono para quem abraçou a cruz, só tem ressurreição para quem abraçou a morte. Senhor, que nós possamos declarar como declarou o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Levanta, Pai, a Tua igreja nesse tempo, a Tua noiva. Deus, vive uma noiva santa, imaculada, corajosa e cheia de fé. Deus, cheia de discípulos e discípulas, Senhor, dispostos a seguir ao Senhor. Venha o que vier, permanecer em Ti e fazer a Tua vontade, Pai. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Aleluia.